Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Clube dos Investidores. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no mundo dos fundos imobiliários de papel, então se prepare que vamos falar informações valiosas e dicas imperdíveis sobre esse tema. Para quem ainda não sabe, os fundos de papel são fundos imobiliários que investem em títulos de dívida do mercado imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários, ACRI, e letras hipotecárias, ALH. Diferentemente dos fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos, os fundos de papel investem em ativos financeiros que são lastreados em imóveis. Essa é uma modalidade de investimento que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado, por oferecer algumas vantagens interessantes para os investidores, como a maior liquidez, a menor volatilidade e o menor custo de manutenção em relação aos fundos de tijolo. Mas, como todo investimento, os fundos de papel também têm seus riscos e desafios. Por isso, é importante conhecer bem essa modalidade de investimento antes de decidir investir nela. Então, se você quer saber mais sobre os fundos de papel, continue assistindo o vídeo. Galera, chegou a hora de falar sobre os fundos imobiliários de papel como um investimento de renda variável. Se você já acompanha o canal, sabe que os fundos de papel são um tipo de fundo imobiliário que investe em títulos de dívida do mercado imobiliário, como o CRI e LH, certo? Mas o que muita gente não sabe é que, apesar dos CRIs e LHs serem de renda fixa, os fundos de papel são classificados como um investimento de renda variável. Calma que eu vou explicar direitinho. Bom, em primeiro lugar, é preciso entender que, ao contrário dos títulos de dívida em si, que têm rentabilidade pré-fixada e garantida, os fundos de papel têm rentabilidade variável, ou seja, os rendimentos podem variar ao longo do tempo. Isso acontece porque a rentabilidade dos fundos de papel está sujeita às oscilações do mercado financeiro, principalmente em relação às taxas de juros e aos indicadores de inflação. E essas oscilações podem gerar valorização ou desvalorização das cotas do fundo. Além disso, como os fundos de papel são negociados em bolsa de valores, as cotas do fundo também estão sujeitas às variações do mercado acionário, ou seja, podem sofrer oscilações de acordo com as condições do mercado financeiro. Por isso, os fundos de papel são considerados um investimento de renda variável, assim como as ações e outros tipos de fundos que também estão sujeitos às oscilações do mercado financeiro. Mas, isso então quer dizer que os fundos de papel são mais arriscados do que os fundos de tijolo? Não necessariamente. Como sempre, é importante lembrar que todo investimento tem riscos e que é preciso fazer uma análise cuidadosa antes de investir. Por isso, é importante conhecer bem os riscos e desafios dos fundos de papel antes de decidir investir neles. Mas, se você escolher o fundo certo e souber gerenciar os riscos, os fundos de papel podem ser uma ótima alternativa para diversificar sua carteira e ter uma renda mais estável e previsível. Mas, afinal, como investir em fundos de papel? A boa notícia é que esse processo é bastante similar ao investimento em fundos de tijolo. Você precisa abrir uma conta em uma corretora de valores, transferir o dinheiro para sua conta na corretora e buscar os fundos de papel disponíveis no mercado. Algumas corretoras oferecem ferramentas de seleção e comparação de fundos, o que pode facilitar bastante a escolha do melhor fundo de papel para o seu perfil de investidor. Uma das principais vantagens dos fundos de papel é a sua maior liquidez em relação aos fundos de tijolo. Isso significa que é mais fácil e rápido vender as cotas do fundo em caso de necessidade de resgate. Além disso, os fundos de papel costumam ter uma menor volatilidade em relação aos fundos de tijolo, o que pode trazer mais tranquilidade para o investidor. Outra vantagem dos fundos de papel é o menor custo de manutenção em relação aos fundos de tijolo. Isso porque os fundos de papel não têm os custos de manutenção e gestão dos imóveis que compõem a carteira do fundo. Mas, é importante lembrar que os fundos de papel também têm seus riscos e desafios. Um dos principais riscos é o risco de crédito, ou seja, o risco de inadimplência dos emissores dos títulos de dívida que compõem a carteira. A rentabilidade média dos fundos imobiliários de papel costuma variar bastante, mas, em geral, pode ser considerada atrativa para os investidores que buscam uma fonte de renda mais estável e previsível. Os fundos de papel costumam distribuir rendimentos mensais aos seus cotistas, que podem ser bastante competitivos em relação a certos tipos de investimentos de renda fixa, como os fundos de renda fixa tradicionais, por exemplo. Em média, podemos dizer que a rentabilidade dos fundos de papel fica entre 0,5% e 1,5% ao mês, o que pode representar uma boa oportunidade para quem busca um retorno consistente e previsível.
Mas, é importante lembrar que essa rentabilidade pode variar de acordo com diversos fatores, como a taxa de juros, a inflação e as condições do mercado financeiro em geral. Quanto aos exemplos, podemos citar alguns fundos de papel que tiveram um bom desempenho em relação à rentabilidade nos últimos meses. O CNI11, por exemplo, apresentou um retorno médio de cerca de 0,7% ao mês nos últimos 12 meses, enquanto o RBFF11 teve um retorno médio de 1,1% ao mês no mesmo período. O fundo RBFF11, por exemplo, é um dos fundos imobiliários de papel mais conhecidos do mercado brasileiro e tem chamado bastante a atenção dos investidores nos últimos anos. O fundo é administrado pela Rio Bravo Investimentos e tem como objetivo investir em certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, títulos de dívida emitidos por empresas do setor imobiliário. Atualmente, o RBFF11 tem um patrimônio líquido de mais de 1,5 bilhão de reais e conta com uma diversificada carteira de CRIs, que inclui títulos emitidos por empresas como Cirela, MRV, Tecnisa, Direcional Engenharia, entre outras. Em relação à rentabilidade, o RBFF11 tem apresentado um desempenho bastante interessante nos últimos anos, com uma média de 1,1% ao mês nos últimos 12 meses, como mencionei anteriormente. Além disso, o fundo distribui rendimentos mensais aos seus cotistas, o que pode ser uma fonte de renda adicional para os investidores que buscam um fluxo de caixa constante. Outro ponto positivo do RBFF11 é a sua gestão ativa, que busca identificar oportunidades de investimento no mercado de CRIs e tomar decisões estratégicas para otimizar a rentabilidade da carteira. Isso pode fazer a diferença em um mercado cada vez mais competitivo e complexo como o de fundos imobiliários de papel. Porém, assim como em qualquer investimento de renda variável, é importante lembrar que o RBFF11 também apresenta riscos, como a possibilidade de inadimplência das empresas emissoras dos CRIs, a variação dos preços dos títulos no mercado secundário e outros fatores que podem afetar a rentabilidade do fundo. É importante ressaltar que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas esses exemplos podem dar uma ideia de como os fundos de papel podem ser uma opção interessante para quem busca uma fonte de renda mais previsível e consistente. Mas, como sempre, é fundamental fazer uma análise cuidadosa do fundo antes de investir, levando em consideração não só a rentabilidade passada, mas também a qualidade do portfólio, o perfil do gestor, as taxas cobradas e outros fatores relevantes para a decisão de investimento. Para finalizar, se você pretende se aposentar com fundos imobiliários, aqui vai uma dica valiosa: invista de forma consistente e diversificada ao longo do tempo. Isso significa que é importante ter disciplina para aportar recursos em fundos imobiliários de forma regular, mesmo que em quantias menores, e buscar uma carteira diversificada, com diferentes tipos de fundos e estratégias de investimento. Também é importante estar atento aos seus objetivos financeiros de longo prazo e buscar fundos com uma rentabilidade consistente ao longo dos anos, sempre levando em conta os riscos envolvidos. Por fim, não se esqueça de que os fundos imobiliários são um investimento de renda variável e apresentam riscos. Por isso, é importante estudar bem o mercado e os fundos em que pretende investir, contar com a ajuda de profissionais qualificados e estar preparado para lidar com eventuais oscilações no mercado. Com essa abordagem consciente e estratégica, é possível construir uma carteira de fundos imobiliários sólida e rentável, que pode ser uma excelente fonte de renda e uma boa opção para quem busca uma aposentadoria tranquila e confortável. Gostou do conteúdo? Então não perca mais tempo e inscreva-se agora no canal para receber em primeira mão todas as novidades e dicas sobre investimentos e finanças pessoais. Tenho certeza de que você não vai querer ficar de fora dessa jornada rumo à independência financeira. Clique no botão de inscrição, ative o sininho das notificações e venha fazer parte do Clube de Investidores Inteligentes. Até a próxima!